Bem-vindo e bem-vindo, você que também se apegou a um personagem, torceu por ele e do nada ele morreu. Precisava mesmo disso, autor? Pelo menos um pedido de desculpa, né? Hoje a gente está aqui para falar de um dos momentos mais esperados da saga Harry Potter, não só do sétimo livro, mas de literalmente toda a saga, aquele que a gente esperou décadas para acontecer, a batalha final entre o bem e o mal, onde a McGonagall acorda todas as estátuas do castelo e coloca todas elas para defender os nossos personagens favoritos, mas que infelizmente grande parte acaba morrendo. Na Batalha de Hogwarts, muitos morrem, incluindo Fred Weasley, incluindo Lupin e Tonks, incluindo também Severus Snape. A questão é que a diva máxima para muitos, a autora de Harry Potter, J.K. Rowling, desenvolveu um hábito de uns anos para cá de pedir desculpas sempre no aniversário de comemoração da Batalha de Hogwarts, ou talvez não de comemoração, mas o aniversário de luto de todos aqueles que morreram lutando. Então sempre nessa data ela vai ao Twitter e pede desculpas publicamente a todos os seus fãs, sempre pela morte de um dos personagens. Ela já se desculpou pela morte de Fred Weasley e também por causa da morte de Remo Lupin, o professor do terceiro livro, aquele que se tornava lobisomem. E no caso do Lupin, inclusive, ela deu algumas explicações, dizendo que o Lupin tinha que morrer porque ela tinha escolhido deixar o Arthur vivo. Arthur Weasley, o pai da família Weasley. Mas que no caso do Lupin foi a única vez que a editora dela viu ela chorando, porque ela não conseguia deixar de se emocionar com o que seria da vida do filho do Lupin com a Tonks. Mas apesar de todas essas mortes terem sido tristes, a desse ano com certeza foi a mais polêmica, talvez por se tratar de um dos personagens mais polêmicos, não só do universo Harry Potter, como também de toda a literatura das últimas décadas, Severus Snape. O Snape, que começa a série de livros apenas como um personagem ruim, um professor babaca na vida do Harry, aos poucos a gente vai descobrindo sobre o passado dele, que ele era apaixonado pela mãe do Harry, que o pai do Harry fazia bullying com ele, até a gente descobrir que ele já foi um comensal da morte, até a gente descobrir que ele, na verdade, era um agente duplo. Severus Snape tem definitivamente o arco de personagem mais bem trabalhado de toda a série, mas mesmo assim, muita gente no final, apesar de entender as motivações dele, não ficou de boa com a situação. Eu tô junto dessa galera que entende o arco do personagem como muito bem trabalhado, e eu entendo o personagem do Snape, mas eu não simpatizo nem um pouco com ele. Apesar de respeitar toda a galera que desde então escuta a palavra always e começa a chorar em profusão. Só que toda a polêmica que foi gerada ao redor desse tweet da J.K. Rowling, na verdade, é sem explicação, porque ela não tá pedindo desculpas no sentido de fiz besteira, não deveria ter matado o personagem. Ela só tá fazendo um momento de luto por ter matado o personagem. Não é como se a autora olhasse para o trabalho dela hoje em dia e falasse: poxa, não deveria ter matado o Lupin, ou o Fred, ou todos os outros personagens que eu não deveria ter matado antes de ter matado o Snape. Você tem noção do que seria o sétimo livro sem a morte do Snape? Mas nesse momento você percebe que não são só as escolas brasileiras que estão devendo em interpretação e pensamento crítico como a de todo o mundo, porque começou uma guerra entre as pessoas que gostam do Snape e as pessoas que não gostam do Snape, como se a J.K. Rowling tivesse aberto a hipótese de não, vou voltar atrás e deixar ele vivo então. Então, galera, menos. O cara já foi, e já foi tarde. Não, brincadeira. Mas o personagem já morreu, a história já terminou, ela não vai voltar atrás, foi só um comentário, uma lembrança de um aniversário de morte. Muita gente se perguntou por que ela está se desculpando pela morte do Snape, mas até hoje não falou nada sobre a morte do Dobby. E eu digo mais do que o Dobby pra mim, quando a coruja morreu, meu amigo... Eu quero saber o que você achou. Qual é a sua opinião sobre Severus Snape no final da trama de Harry Potter? E qual é a sua opinião sobre essa tradição que a J.K. criou de pedir desculpa, mas que na verdade é um desculpa qualquer coisa? Deixa nos comentários. Tô achando muito engraçado essa tradição dos autores agora começarem a pedir desculpa pela morte dos personagens. Calcule se a moda pega e o George R.R. Martin começa a pedir desculpa pela morte dos personagens dele.